Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu acabei de ler aqui uma postagem num grupo de Zap que chamou a minha atenção. Ou seja, me levou a Cosmo pensar. A retórica da pessoa que faz a postagem, ela tem uma nuance, se fecha numa apoteose extraordinária e de que você fica, de certa forma, convencido. Ele fala, deixa eu tentar aqui resumir, ele fala de princípios de individualidade e princípio de sociedade e de grupos de pessoas que ele denomina de bolhas, né? O mundo das bolhas. E que hoje a gente vive em conflitos, né? Você é da bolha Y, aí você tem um contato com as pessoas da bolha X, e aí você começa a ter conflito com essas pessoas, e etc, etc. E aí ele defende que isso não é legal. Até mesmo nos grupos de Zap, maçons têm ficado insatisfeitos por causa das discussões, por causa dos conflitos, né, entre individualidades. Um cara defende uma coisa, o outro defende outra, aí o outro fica chateado e etc. E aí tem esses conflitos. E o interessante é que ele chama a atenção, ele dá adendo, né, dele, e ele dá nas entrelinhas, ele leva dentro da sua postagem, da sua retórica, da sua narrativa, para que as pessoas que estão lendo a sua postagem busque uma instrução no grau de aprendiz, especificamente na 4ª instrução, e que lá vão encontrar uma chave hermenêutica que provavelmente vai unificar essas pessoas em um grupo sólido, um grupo sem discussão, um grupo onde vai haver, de certa forma, fraternidade, que vai haver unificação. Aí o cara fecha com uma chave de ouro e você fica, poxa, massa. Mas aí o filósofo, o conflitante, né, o crítico, você fica Cosmo pensando, peraí, ele fez críticas em relação às bolhas, mas no final ele me clama, ele me chama, ele me induz a fazer parte de uma bolha exclusiva. Bolha essa que ele diz que vai haver tolerância, que vai haver fraternidade, que vai haver o senso comum. E que o Cosmo pensando, eu disse, então eu vou viver bitolado, eu vou viver condicionado, eu vou estar totalmente agora sem o direito à crítica, sem o direito à fala, sem o direito ao questionamento, porque agora todos somos iguais. Meus irmãos, não é interessante você pensar, né? Olha, o cara fala de bolhas que se criticam, bolhas que entram em conflito, mas agora ele quer me levar para um estado de nirvana, um estado de pura abstração, aonde não vai haver conflitos nenhum. E que a solução, pelo que ele narra, seria isso. Nós vivermos em um momento de pura nirvana, de pura contemplação. Você imagina você perder a sua própria individualidade e fazer parte de uma bolha onde você vai seguir, digamos, eu trago aqui a lembrança de vocês, a caverna de Platão, a caverna de Platão, onde vocês vão ficar ali acorrentado, contemplando através de uma sombra, de uma fogueira, contemplando sombras e vocês imaginando e vendo as mesmas coisas. Até o momento que vai continuar o ciclo da evolução, da persistência, da ciência filosófica, da busca constante pelo conhecimento, vai ocorrer que um indivíduo daquela bolha específica, em um determinado momento, vai se achar, vai se conflitar consigo mesmo e vai procurar ir ver, vai procurar sair da caverna e vai buscar a luz. Então é uma narrativa belíssima,
mas não é sustentável em termos de evolução. Eu acredito que o que deve ser é de fato o conflito. Tem que haver o conflito entre bolhas, tem que haver a observação, tem que haver as críticas para que haja evolução. Bendita seja a filosofia. Eu acho que sem a ideia filosófica, sem essas ciências, nós ainda viveríamos no mundo da escuridão. A filosofia está em tudo, meus irmãos. A filosofia está em tudo, no diálogo que se segue está a filosofia. Ela é a porta de entrada, é a chave que liga o céu, aliás, a terra ao céu, é a filosofia. Está em tudo, onde há duas pessoas em diálogo, há filosofia. Na física, ciência, política, economia, está a filosofia. Sem filosofia não existe racionalidade. Olha, vamos buscar aqui uma analogia simples para você entender como nasce a evolução em termos do conflito filosófico. Olha, reza a narrativa da seguinte forma: eis que, abre aspas, eis que Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Aparentemente, ele o colocou ali para que aquele homem vivesse um estado de serenidade e de perpetuidade, de um estado mental que não tivesse discernimento. Mas ele disse o seguinte, olha só como nasce a filosofia. Ele disse o seguinte, olha, comeis de toda a árvore que está no meio do jardim. Comeu de toda a árvore, mas não comeis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o conflito filosófico. Olha a questão da ideia, como começa, como a filosofia é fenomenal. Ora, se não houvesse a necessidade de que eu não conhecesse o bem e o mal, não haveria a necessidade de que me fizesse despertar a concupiscência, o interesse de saber. Então, a partir do momento, supostamente, que a divindade diz, olha, não comereis. Ora, não comereis, porque se tu comer, tu vai conhecer o bem e o mal e tu vai morrer. Então ele me induz a me criticar, ele me induz a entrar num processo dentro de mim de concupiscência, de conflito interno, de buscar, de curiosidade, de procurar saber. Entende isso? Se ele quisesse que eu ficasse naquele estado eternamente, ele não tinha despertado em mim esse senso crítico. Se ele quisesse que eu ficasse naquela bolha exclusiva, naquele paraíso perene, ele não tinha me despertado. Então essa narrativa de condicionamento, de que você deve permanecer no estado, é puro ditatorialismo, é puro condicionamento, é puro discipulado, é pura criação de semelhantes. De princípio é belíssimo, você aplaude, você se contagia, porque o verbo ele tem efeito, o verbo ele adentra em você. Mas se você é um ser crítico, se você gosta de pensar, você vai ver. Peraí, não é bem assim não. Então o que acontece? Olha, eu vou lá e como da árvore que foi dita para mim não comer. Então, segundo a própria narrativa, é dito para mim, ora, agora você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora você se tornou um Deus. Você se tornou conhecedor do bem e do mal. E eu dei um passo na evolução. Eu dei um passo no crescimento, eu passei a ter racionalidade, eu passei a ter discernimento. Então, meus irmãos, tome muito cuidado com essas narrativas de não haver conflito, de haver paz constante em relação à serenidade perene, constante. Não caia nessa. Tem que haver os conflitos sim de ideia, mas com tolerância. Com respeito. O que acontece é que o despreparado, o ignorante que conhece ignora o que sabe, porque nasce o conflito, nasce a intriga do ignorante que conhece e ignora o que sabe. É aquele que não quer aceitar o aceitável.
É esse que nasce a discussão, é esse que fica tenebrosamente, digamos assim, com raiva do que ele vivenciou e foi enganado. Ele não quer aceitar que de fato aquilo que ele viveu durante muito tempo, muitos anos, ele estava sendo enganado. Isso é conflitante, meus irmãos. Para o indivíduo aceitar que de fato ele estava vivendo uma enganação, esse indivíduo tem que ter o saco roxo. Ele tem que ser uma pessoa totalmente flexível. Ele tem que ser uma pessoa totalmente, digamos assim, belíssima. Porque você aceitar que você foi enganado, você se externar, pô, peraí, de fato eu estava sendo enganado, eu estava vivendo uma mentira. É muito difícil isso para o ser humano, para alguns seres humanos. Por isso que nasce a ideia do que consiste a filosofia. Em filosofia tem que existir o conflito de ideias. Tem que existir. Se não fosse a filosofia, meus irmãos, nós ainda estávamos, digamos assim, simbolicamente andando nus, igual animais irracionais nesse planeta Terra. Louvado seja o grande filósofo, o grande arquiteto do universo, que me induziu a me questionar, que me induziu a cobiçar. Parabéns, grande arquiteto do universo. Te amo sem te conhecer.